Todos se perguntam se um dia acharão um amor verdadeiro em sua vida. Porém, o que se questiona ainda mais é se casais desconhecidos realmente encontraram tal amor. E todos ficam desconfiados ao verem alguém muito jovem casado com alguém bem mais velho e principalmente rico. O fato é que nunca sabemos a real intenção das pessoas ou o que elas amam, mas no caso de Patrícia, uma jovem conhecida por buscar se dar bem em tudo e tirar vantagem sempre que possível, a intenção nunca foi das melhores. Mesmo porque, após descobrir, ficou desde o começo visando a enorme fortuna de Pedro, ela tentou aplicar o velho golpe no idoso, porém o que ela certamente não esperava era o que ele havia planejado para ela. Patrícia era uma moça de 25 anos que trabalhava em um pet shop. Ela dava banho em cachorros, gatos e outros animais o dia inteiro, apesar de odiar animais. Estava ali somente pelo salário que era o suficiente para ela sobreviver e pelos benefícios que ela recebia. Mas como você deve notar, no fundo, ela era infeliz. Vivia seus dias de forma triste por não conviver e viver a bela vida com a qual sempre sonhou e também não atingir as suas metas. Além disso, a jovem não gostava de gastar o seu próprio dinheiro. Era a famosa mão de vaca e fazia com que sempre alguém pagasse suas contas, o que sempre a impossibilitou de fazer coisas que queria. Ela acordava cedo para ir trabalhar e voltava tarde para casa. Trabalhava com o que odiava e achava que recebia pouco por tanta coisa que fazia naquele pet shop. Vivia uma vida monótona, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E foi quando, em uma bela tarde de sábado, uma amiga de Patrícia a chamou para jantar em um restaurante chique e realmente muito caro. Então, foi a partir daí que a sua vida iria começar a mudar para sempre. O restaurante, que ficava em uma área nobre da cidade, era caro e Patrícia somente aceitou ir com sua amiga porque ela concordou em pagar sua parte da conta, como já era de costume. Apesar de nunca ter visitado um lugar assim, no momento em que ela entrou, se sentiu como se estivesse em casa. O local era sofisticado, estava lotado das pessoas mais ricas e nobres da cidade. Ela ficou à vontade e sentiu uma leve sensação de poder, apenas por estar com aquelas pessoas. Se sentiu melhor com essas pessoas desconhecidas do que quando estava com a sua própria família. Patrícia comeu e bebeu do melhor naquela noite, e ao sair para ir para casa, viu uma placa do lado de fora do restaurante que dizia que estavam contratando. Então a jovem não pensou duas vezes, iria voltar no dia seguinte e tentar fazer uma entrevista de emprego. E assim ela fez. No dia seguinte, ela chegou cedo, antes mesmo do local abrir para o público, e conseguiu fazer com que fosse ouvida pelo dono de toda a franquia de restaurante, o Sr. Pedro. Normalmente, não era ele quem conduzia as entrevistas, mas a jovem foi tão insistente que ele resolveu abrir uma exceção. O velho dono do restaurante ficou encantado com a atraente jovem que estava concorrendo àquela vaga de emprego. Ela demonstrava ser forte e focada em seus objetivos, além de falar muito bem e saber se portar em um local nobre como aquele. O Sr. Pedro não teve dúvidas, ela seria contratada e trabalharia apenas agendando reservas, recebendo os clientes e os guiando para as suas mesas. Patrícia trabalhou seu primeiro mês de forma impecável, chegando cedo todos os dias e com a sua beleza fora do comum, conseguia cada vez mais atrair novos clientes para o local, deixando o Sr. Pedro muito encantado com o trabalho da jovem, já que ela começou a fazer com que seu restaurante ficasse na melhor fase desde a sua inauguração em 1980. O que Pedro não desconfiava era que, na verdade, tudo isso não passava de um plano da jovem, pois na entrevista de emprego, ela foi capaz de perceber a marca no dedo anelado do Sr. Pedro e as fotos na parede do restaurante com uma senhora da mesma idade que ele. Patrícia percebeu que Pedro era viúvo e, ao reparar pela sua aparência, já tinha mais de 80 anos. Sendo assim, Patrícia estava disposta a seduzir o velho homem e fazer com que ele se apaixonasse por ela. Sabia que, pela aparência e idade, ele não teria mais muitos anos de vida. Dessa forma, poderia se casar com ele, pois era só esperar alguns anos até a sua morte e herdar a sua grande herança e franquia de restaurantes. A mulher não se sentia mal em fazer isso com aquele velho homem. Não ligava que teria que manipular e mentir durante alguns anos, visto que teria uma grande recompensa em dinheiro no final.
e era somente isso com que a jovem se importava. E o plano estava dando certo. Senhor Pedro, que tinha cabelos grisalhos e já andava mancando por conta da idade avançada, estava tão satisfeito com o bom trabalho da jovem que decidiu então levar ela para jantar em um restaurante fora da cidade, que era de um amigo seu, e foi nesse jantar que a jovem deu o seu melhor. Patrícia seduziu e elogiou o Sr. Pedro a noite toda. Ele, que não demorou muito para ceder e cair nos encantos da atraente mulher. Ele foi sincero com a jovem e contou um pouco da sua vida amorosa. Sua esposa havia falecido há 5 anos. Ele a conheceu no colégio e se casaram muito jovens, construindo todo o império do restaurante, vivendo toda a sua vida juntos, até a sua trágica morte. Algumas semanas depois, a jovem e o Sr. Pedro continuaram saindo ocasionalmente e se conhecendo melhor, até que a jovem pediu o nobre senhor em namoro. Ele então ficou surpreso que uma mulher com aquela idade queira ficar com o senhor da idade dele, mas ao mesmo tempo ficou lisonjeado e aceitou alegremente o pedido. E a jovem se dedicou. Levou o senhor de idade para lugares que ele nem sabia que existiam, apresentou lugares novos e locais da cidade que eram incríveis e que ela também não havia visitado porque eram locais caros que ela não poderia pagar. Com tanto cuidado e apreço da jovem pelo velho homem, inevitavelmente o Sr. Pedro se apaixonou perdidamente por Patrícia, pois com ela ele sentia-se vivo novamente. Tinha experiências novas e conhecia lugares que jamais pensou em conhecer na vida. Ele estava encantado e feliz como não ficava há muitos anos. Até que ele resolveu fazer então algo extravagante, coisas que não costumava fazer. Alugou um iate para fazer algo que nem mesmo a jovem mulher esperava. Eles estavam juntos há alguns meses e o senhor não queria perder tempo. Estava feliz e tinha seus costumes antigos de um homem de idade dele. Se antecipou e logo quis pedi-la em casamento naquele barco. Ele escolheu uma tarde com céu limpo e um ótimo clima. Queria tudo perfeito para fazer o pedido. E assim o fez. A jovem ficou surpresa, mas logo disse sim, deixando o Sr. Pedro muito feliz. Entretanto, mesmo com tanta felicidade, não demorou para ele começar a ficar desconfiado e perceber que Patrícia gastava muito tempo mexendo em seu celular, tirando fotos apenas de si mesma e conversando com outras pessoas. Mas apesar de desconfiado a princípio, ele não se importou tanto, já que ela poderia estar contando novidade para seus amigos. O que ele não havia percebido era que a jovem gastava muito dinheiro todas as semanas, com roupas das grifes mais famosas do mundo, sapatos que custavam o preço de apartamentos de luxo e joias caríssimas. A jovem portava-se como uma socialite e até parecia estar acostumada com uma vida milionária. Patrícia conseguiu se adaptar a um modo de vida luxuoso rapidamente. Parecia que ela tinha nascido e crescido nesse estilo de vida, fato que gerou preocupação no gerente do banco do Sr. Pedro, visto que ele nunca gastou aquela quantidade de dinheiro antes, apesar de já ser rico há muitas décadas. Ele construiu seu império de restaurante de luxo do zero, pois nasceu pobre em uma cidadezinha do interior e foi estudar gastronomia na capital, começando sua grande rede de restaurantes na própria cozinha de seu pequeno e modesto apartamento. O Sr. Pedro nunca ligou para dinheiro e levava uma vida simples, apenas gastava dinheiro no seu próprio negócio e não comprava casas ou artigos de luxo. Dessa forma, o gerente do banco telefonou para ele apenas para saber se estava tudo bem com ele, devido ao grande volume de transações financeiras em sua conta. Foi nessa hora que o velho senhor começou a se perguntar sobre as reais intenções da jovem, já desconfiado de ligações de celular demoradas e passar horas e às vezes dias fora de casa. O Sr. Pedro começou a ficar apreensivo de que ela estivesse interessada apenas em seu dinheiro, porque sendo casado durante quase toda a sua vida, ele nunca se preocupou com isso, já que sua falecida esposa não ligava tanto para dinheiro assim como ele. Com aquilo ocorrendo por dentro, ele estava vivendo angustiado e com medo de estar sendo enrolado durante todos esses meses. Teria aquele velho homem cometido um erro ao se casar com aquela jovem mulher? Para tentar seguir tranquilo com a sua vida e acabar com suas angústias, o Sr. Pedro ligou para um amigo seu, para pegar o contato de um detetive particular. Então deu as ordens a este detetive, que por sua vez começou a perseguir a mulher atrás de provas durante algumas semanas e fotografou todos os seus dias. E quando o modesto homem recebeu o relatório final do detetive,
ficou perplexo. O homem simplesmente não conseguia acreditar no que acabara de ler e ver. Então ficou insólito ao saber que Patrícia o traía quase todos os dias e ainda usava sua fortuna para comprar presentes para seus amantes. Pedro ficou simplesmente desolado. Tinha confiado em uma mulher pela primeira vez depois de todos esses anos, desde que a sua ex-esposa havia falecido, e esse havia sido o resultado. Apesar de triste, sem nem mais vontade de viver e seguir com aquilo, o Sr. Pedro então começou a pensar formas com que pudesse dar o troco na ingrata e mentirosa jovem. Ele sabia que precisava agir o mais rápido possível, e então, a primeira decisão que tomou foi apenas diminuir o limite de todos os cartões que Patrícia usava para realizar todas aquelas compras. Mais tarde, naquele dia, Patrícia foi à loja de grife, que já estava frequentando há muito tempo, e foi passar o seu cartão normalmente, e ele foi negado. Ela simplesmente ficou incrédula. Tentou contatar o seu marido, mas sem sucesso, sendo obrigada então a devolver todas as compras da loja e passar a maior vergonha de sua vida. Ficou constrangida ao ver todas as outras pessoas ricas na luxuosa loja estavam encarando e dando olhares igual aos que ela sempre recebeu por toda a sua vida. A mulher ficou furiosa e não entendia o que tinha acontecido, mas na sua cabeça, seu plano ainda estava funcionando perfeitamente, indo exatamente como planejado. Então, tentou seguir a vida e apenas resolver a situação da melhor forma possível. Ela então voltou para casa e, ao chegar em casa, prontamente questionou seu esposo sobre o porquê daquilo ter acontecido. Ele negou saber o motivo, disse que deveria ser algum problema do banco e falou que ligaria no dia seguinte para resolver. Ela tentou disfarçar, mas ela não foi capaz de conter sua expressão de raiva, dizendo que isso não era normal e que havia acontecido algo de errado. E ao ficar tão furiosa com aquela situação, o Sr. Pedro, nesse momento, ficou ainda mais triste por dentro, pois pôde olhar e perceber a mulher com quem ele realmente havia se casado, sem aquele filtro de encantamento que ele próprio havia colocado na mulher. A partir daí, ele passou a conhecer a verdadeira face de Patrícia e não deixaria barato todas as mentiras que ela havia contado a ele. No dia seguinte, o Sr. Pedro foi de fato ao banco, mas não para resolver o problema do cartão de crédito, mas para alterar seu contrato de casamento e sua herança. Sua falecida ex-esposa não podia ter filhos, deixando o velho homem sem herdeiros. Ele não tinha irmãos e sua família havia falecido. Sendo assim, todos sempre questionaram qual seria o destino daquele dinheiro e de todos os seus negócios. Infelizmente, o plano do dono da rede de restaurantes foi interrompido por sua morte repentina. O senhor nunca havia contado isso para ninguém, mas tratava de um câncer já há alguns anos e sabia que poderia estar em seus últimos dias. Ele partiu muito triste, pois se sentia atraído pela última pessoa que confiou parte do final de sua vida, mas sentia que poderia fazer de seu último ato algo especial. Sr. Pedro havia deixado uma carta com seu fiel mordomo de como queria seu último adeus. Diante da morte de seu esposo, Patrícia planejou o seu funeral exatamente da forma que ele havia deixado por escrito como queria, convidando todos os seus amigos mais antigos e fazendo com que seu testamento fosse lido em voz alta. Apesar de desconfiada e não entender muito bem o porquê daquilo, a mulher fez exatamente o que estava escrito, como uma forma de amenizar tudo o que já havia feito para aquele velho homem. A leitura começou agradecendo a todos que puderam comparecer e falando sobre um por um e como eles haviam sido importantes na vida do velho homem. Lembrou também da sua falecida esposa e falou que estava feliz de finalmente voltar a encontrar o amor de sua vida e que poderiam ficar juntos por toda a eternidade agora, deixando sua jovem e atual esposa bem desconfortável naquele momento. Quando chegou a parte da sua atual esposa, ele deixou escrito que a mulher foi muito importante para ele. Fez com que os últimos anos de sua vida fossem muito especiais. Disse que a jovem o fez viver experiências novas e inusitadas e conhecer lugares lindos. Por isso, agradecia. O senhor também disse que acreditava ter feito a mulher muito feliz e por esse motivo havia deixado para ela um dos itens mais importantes que ele poderia deixar: uma foto sua emoldurada em um quadro gigantesco, soltando uma bela risada. Coisas que as pessoas que viviam com o velho homem não ouviam muito fazer,
Era sempre sério e não costumava sorrir com frequência, sendo quase inédito uma foto dele sorrindo. Então, todos os outros convidados pensavam que era um presente especial para Patrícia. Algo que nem todos poderiam ver, mas a jovem mulher na hora entendeu o recado. Ele sabia do plano dela, sempre soube. Havia deixado aquela foto gigante rindo como um deboche para Patrícia, uma forma de dar a sua resposta para tudo que ela havia feito. E quanto à fortuna do velho homem, essa foi a próxima parte a ser lida no testamento. O velho homem tinha muito mais do que todos imaginavam. Passou a investir boa parte do seu dinheiro em todos esses anos e teve lucros exorbitantes, fazendo com que quase triplicasse sua fortuna. Porém, todo aquele dinheiro seria encaminhado para instituições de caridade, deixando Patrícia simplesmente com nenhum centavo, nenhuma propriedade ou carro. Todos esses seriam vendidos e o dinheiro também seria doado. Seus restaurantes iriam ficar para o seu velho amigo, que possuía apenas um até o momento. Esse mesmo amigo, onde o velho homem havia levado Patrícia para jantar pela primeira vez. E também todos os itens comprados nos últimos anos seriam vendidos igualmente, fazendo com que quase todas as roupas e itens luxuosos da jovem fossem retirados da posse dela. A mulher não poderia acreditar. Todo o seu plano havia falhado de ponta a ponta. Estava exatamente onde tinha começado, sem dinheiro e sem emprego. Ficou devastada. Não podia conter toda a sua raiva e ficou em fúria na frente de todos. Chorava ao mesmo tempo que gritava. Não sabia mais o que fazer. Ficou devastada que o velho homem havia percebido toda a sua farsa. Ela ficou conhecida por toda a cidade desde aquele dia, principalmente depois do vexame que deu na leitura do testamento de seu ex-esposo, e nunca mais conseguiu a ascensão social que queria, perdendo também seus poucos amigos que tinha antes de tudo isso se iniciar, e sendo praticamente obrigada a voltar a trabalhar na antiga pet shop, a dar banho em animais e vivendo a vida infeliz que tinha antes. O Sr. Pedro morreu triste por ter sido traído, mas feliz por lembrar que já havia encontrado sua alma gêmea antes em vida, que era a sua falecida esposa. Ele morreu lembrando que já tinha achado seu verdadeiro amor e que Patrícia havia sido apenas uma interesseira que no final das contas não conseguiu o que queria. Se você gostou dessa história, eu peço por favor que retribua com carinho se inscrevendo no canal. Prometo que você vai se emocionar com as próximas histórias que trarei para o canal. Que seu dia seja maravilhoso e até o próximo vídeo. Obrigado.